Itachi Uchiha, um dos personagens mais polêmicos de toda a franquia de Naruto, sendo um dos mais amados tanto pela comunidade quanto pelo próprio autor da obra, Masashi Kishimoto, sendo um dos personagens mais relevantes para a franquia como um todo, sendo um dos gatilhos principais ali que acabaria girando em torno de praticamente metade da história ali com o fluxo do roteiro da obra, né, trazendo ali questão da vingança do clã Uchiha e tudo mais, toda aquela parada ali que ele apareceu no clássico, no Shippuden, depois durante a guerra, sendo ele um dos personagens aí melhores trabalhados dentro da obra, se não o melhor personagem trabalhado dentro de toda a franquia de Naruto até o presente momento. Obviamente compartilhando ali o mesmo lugar com o Naruto, com o Sasuke, com o Jiraiya, entre outros personagens ali que são extremamente bem construídos. Além, é claro, de ser praticamente um gênio e detentor ali de poderes absurdos como o Tsukuyomi, o Amaterasu e também o Susanoo. Sendo assim um personagem extremamente completo e adorado e ao mesmo tempo odiado por grande parte da comunidade, mas acredito que muita gente realmente gosta mais do Itachi do que realmente o odeia. Mas enfim, esse não é necessariamente o ponto, pois o ponto que vamos comentar aqui hoje é sobre uma referência um tanto quanto esquisita e ao mesmo tempo macabra que esse personagem nos trouxe aí desde que foi lançado no começo da obra. Eu não sei se esse é um tópico que já foi comentado ao longo dos anos, pois realmente é uma parada que saiu há muito tempo. Mas como eu ainda não trouxe esse conteúdo para vocês, eu decidi trazer aqui no vídeo de hoje. Então se você ficou curioso sobre esse tema, não se esquece de deixar o seu gostei, recomendar esse vídeo para um amigo seu. E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, postamos vídeos aqui praticamente toda semana. E bora lá conferir esse vídeo que ele tá bem interessante e ao mesmo tempo bem informativo. Pois bem, e começando o vídeo de hoje, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, se vocês já se perguntaram o que de fato é o Tsukuyomi que o Itachi utiliza. Já que a gente já o viu utilizando várias vezes e ao mesmo tempo de diversas formas. Tivemos ali a primeira forma que ele usou contra o Kakashi, depois outras contra o Sasuke ali, né? Que a gente viu ele voltando no tempo ali, fazendo aquela dimensão vermelha e tal, faz o Sasuke ali voltar a reviver os dias ali do massacre do clã Uchiha e tudo mais, entre outras variantes. Então a gente tem uma em específico que eu gostaria de perguntar para vocês se vocês realmente sabem o que de fato é essa dimensão. Então eu já vou deixar essa questão aqui e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que de fato é isso antes de vocês continuarem a assistir esse vídeo, pois a gente vai tentar descobrir o que de fato é essa dimensão que aparece entre a luta do Itachi contra o Kakashi. Lá naquela situação do clássico em que ele vai lá, pega o Kakashi, coloca naquela dimensão, faz ele ser crucificado ali e tal. E aí o Kakashi fica ali praticamente desabilitado por mais de uma semana dentro do conteúdo do anime do mangá. Então agora que eu acho que vocês já comentaram aqui embaixo, vamos tentar descobrir aí o que de fato é essa dimensão e qual seria a tal referência macabra que essa situação aí do Tsukuyomi e do Itachi ela acaba nos apresentando. Mas para comentar sobre isso, a gente precisa descrever aí e comentar sobre uma pequena história referente a alguns acontecimentos do passado real lá no Japão. Onde por volta do século XV, no ano de 1540, alguns missionários foram ao Japão e simplesmente começaram ali a meio que espalhar a religião do cristianismo, onde após 50 anos, passados ali desde a chegada deles, eles passaram a ser perseguidos e exilados do Japão. Onde em 1957 aconteceu o famoso e trágico caso dos 26 mártires, onde Hideyoshi ali, o senhor feudal, o sucessor de Nobunaga naquela época, que foi considerado como o segundo grande unificador do Japão, mas também acabou ficando marcado ali na história como um dos maiores tiranos de toda a história, não somente do Japão, como do mundo todo, sendo ele o responsável por matar mais de 60 mil cristãos no Japão ali durante o período Azushi. E após cerca de 50 anos em que os missionários cristãos ali chegaram no Japão, lá no período de 1540, Hideyoshi ali meio que se sentiu ameaçado, né, com o tamanho do desenvolvimento ali do cristianismo dentro de grandes centros ali que a gente tinha dentro do Japão. Sendo assim, ele definiu que essa religião ali passaria a se tornar meio que uma ameaça para o Japão como um todo, ordenando ali como senhor feudal do Japão que todos os missionários fossem simplesmente exilados do Japão em cerca de mais ou menos 20 dias. Sendo assim, essa a definição da base que passaria a ser uma perseguição aos cristãos ali dentro do Japão após o século XV. Comentando aí um pouquinho sobre história, obviamente.
E um tempo depois ali, com essas medidas não sendo aplicadas ali rigorosamente pelo Hideyoshi, ele meio que se sentiu ainda mais ameaçado pelo cristianismo ao descobrir ali de um capitão de um navio espanhol que afirmava ali que simplesmente os missionários cristãos eram parte de um plano ali de conquista mundial. Então, tipo, o cara ficou meio que paranoico com toda essa situação, deixando ali o senhor feudal, né, o Hideyoshi, simplesmente louco com aquilo que estava acontecendo, selando assim o destino de 26 missionários que foram capturados e crucificados na região de Nagasaki, conhecida aí por, paradas aí do final da Segunda Guerra. Enfim, marcando assim o evento conhecido como os 26 Mártires, ocorrido lá no ano de 1597. E segundo a história nos conta, todos os cristãos que foram crucificados nesse dia tiveram ali uma oportunidade de se salvar caso eles viessem a renunciar à sua própria religião, ou seja, o cristianismo. E como os 26 simplesmente recusaram essa renúncia, eles foram ali crucificados, torturados e mutilados em praça pública ali praticamente, durante esse trágico evento lá no Japão. E mais tarde, ali alguns anos passados, com o sucessor de Hideyoshi, o novo senhor feudal ali Tokugawa passou ali a simplesmente a aumentar a perseguição e simplesmente criar novos métodos de torturas ali que fariam com que os cristãos ali acabassem simplesmente se entregando, exilando do Japão, ou simplesmente acabassem morrendo ou se convertendo a outra religião, ou simplesmente renunciando àquilo que eles acreditavam, criando até mesmo um novo método de tortura ali chamado de enforcamento reverso, o qual simplesmente eu não vou citar aqui a forma como isso ocorria, mas a pessoa era simplesmente torturada ali durante 7 a 9 dias como punição para sua renúncia religiosa, caso obviamente ela não morresse ou em outros casos ela não fosse convertida até mesmo ao shintoísmo, que é basicamente a religião lá do Japão. Mas o que toda essa história tem a ver com Naruto? Pois é, meu amigo, curiosamente, todos esses atos bárbaros aí do passado do Japão estariam colocados ali como uma referência na luta do Itachi contra o Kakashi lá no arco clássico, justamente no momento que eu comentei com vocês aqui no começo do vídeo, onde temos o Tsukuyomi sendo utilizado pelo Itachi, onde curiosamente, no caso específico, temos a cena da crucificação do Kakashi dentro desse genjutsu. E caso vocês ainda não tenham percebido ou ainda não tenham notado determinada situação do que a gente comentou agora com o que a gente tem dentro desse conteúdo, a gente tem aquela cena ali que aparece um monte de Kakashi ali crucificado. A gente tem ali uma cena que é diferente do conteúdo do mangá pro conteúdo do anime. No conteúdo do mangá simplesmente aparecem, sei lá, centenas ali de Itachi dentro desse genjutsu, e temos ali também um Kakashi crucificado ali, onde ele acaba sendo torturado ali por basicamente todos aqueles Itachi que estão ali. Porém, como tivemos umas diferenças aí entre a adaptação do anime e do mangá, a gente teve meio que escondida ali uma referência a os 26 mártires ali, que foi o que eu citei pra vocês agora no começo desse vídeo, onde a gente tem ali múltiplos Kakashis ali crucificados, e se vocês pegarem ali cada pontinho daquela cena que a gente tem ali dos Kakashi, a gente pode contar cada uma das cruzes que tem ali e a gente consegue contar 26 cruz, com 26 Kakashi ali crucificados dentro daquela situação, fazendo assim uma clara referência a essa situação ocorrida lá no Japão. Lembrando que também mesmo no Japão, toda essa situação aí de crucificação e tal já acontecia há muito tempo antes, inclusive no mangá de Naruto, a gente viu lá no primeiro arco, no arco do País das Ondas, onde o pai do Inari ali, o Kaiza, ele também tinha sido crucificado ali como um método de punição ali pelo Gatou e também pelos seus comparsas. Mas nessa questão aqui do Itachi, mano, ela é mais específica porque realmente a gente tem 26 Kakashi e também porque o Kakashi ele passaria a ser torturado dentro daquele genjutsu por algum período de tempo ali dentro daquele genjutsu. Então, basicamente, era uma situação parecida com o que aconteceu ali durante o século XV lá no Japão, onde tivemos ali 26 missionários sendo torturados ali, escravizados e tal, toda aquela parada ali macabra e tudo mais. E com o Kakashi aconteceu basicamente a mesma coisa, eram 26 e eles acabaram sendo torturados ali com espadas pelo Itachi, fazendo assim uma referência a essa situação ocorrida lá no Japão. Além de que também, se vocês pegarem mais um detalhe que tem aqui, a gente tem o Tsukuyomi. Como eu citei pra vocês no começo do vídeo, o Tsukuyomi, o Susanoo e o Amaterasu, eles são técnicas ali que o Itachi utiliza, né, com o Mangekyo Sharingan dele. Só que esses três poderes que a gente citou aí sobre Itachi, eles são inspirados no quê, mano? Eles são inspirados ali no shintoísmo, né? Porque são três deuses ali dessa religião lá do Japão. Ou seja, o Kakashi estava sendo crucificado, sendo torturado
e ao mesmo tempo o Itachi estava utilizando ali um genjutsu utilizando do nome de um deus inspirado na religião shintoísta. Então, cara, é meio complicada essa situação aí. Não sei se foi de propósito, não culparia o Kishimoto por essa situação, porque é uma coisa que não acontece no mangá. No mangá, realmente é diferente do conteúdo do anime, pois essa referência está somente dentro do conteúdo do anime. Então não tem muito o que comentar. Esse é o ponto aí que a gente tinha para trazer, extremamente curioso e ao mesmo tempo macabro. Não sei quem foi que teve essa ideia, também não sei ao certo se essa referência ela faz uma base concreta, mas digamos que ela é bem curiosa e encaixa perfeitamente bem com coisas que a gente viu no passado do Japão e coisas que a gente vê acontecendo praticamente igual dentro do conteúdo do anime de Naruto. Enfim, esse era o tópico, pessoal. Quero saber de vocês se vocês já sabiam disso, se vocês têm alguma ideia diferente, se tem alguma coisa errada ou alguma errata que ia ser feita. Não esquece, mano, comenta aqui embaixo. Se vocês não sabiam ou acha que um amigo de vocês não sabe também sobre isso, pega o link, compartilha ali, deixa o gostei. Se for novo, se inscreva. Tamo junto, a gente se vê aí no próximo vídeo, numa próxima live. Forte abraço e é nóis!